Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Professora Gabriele aqui mais uma vez, vamos dar início a mais um módulo, nossa matéria de gestão laboratorial. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Henrique, eu sou farmacêutica, especialista em análises clínicas, farmácia clínica direcionada à prescrição farmacêutica, farmácia hospitalar e docência do ensino superior, tá? Nossa matéria aí do curso de análises clínicas, que é meu xodó. De todas as minhas especialidades, a análises clínicas tem um espaço muito grande no meu coração, porque é a área de atuação que eu tenho mais tempo, mais vivência, mais experiência. Foi a área onde eu comecei e é a área que eu escolhi até hoje atuar, né? Então, eu espero poder compartilhar um pouquinho aqui dos meus conhecimentos com vocês. Vamos lá? Primeiro, né, pra gente precisa entender um pouquinho sobre conceitos de administração e de gestão. Então, o que é administração? Significa planejar algo, além de controlar e direcionar os recursos à disposição, sejam esses recursos seres humanos, materiais, virtuais ou financeiros. Ela é usada para guiar um projeto ou uma empresa a objetivos específicos. E a gestão é uma prática voltada ao aspecto político-administrativo de uma equipe ou de uma empresa, em que as relações pessoais e de rotina estão envolvidas no processo como um todo. Refere-se aos princípios de incentivar a participação, estimular a autonomia e responsabilidade das pessoas. A administração consiste em gerenciar, controlar e dirigir empresas públicas ou privadas, com o objetivo de aumentar a produtividade e lucratividade a partir de metas traçadas. É necessário entender os objetivos, os recursos financeiros e de pessoal, como também os processos de transformação e divisão do trabalho. Planejar, organizar, liderar, executar e controlar as decisões. Toda organização necessita de administração. Na atividade laboratorial não é diferente. Saber administrar tecnicamente um laboratório pode significar o sucesso ou o fracasso do mesmo. A gestão laboratorial, gente, ela é fundamental para garantir a precisão dos diagnósticos, a segurança do paciente e a eficiência operacional, impactando diretamente a qualidade dos serviços de saúde, né? O que a gestão laboratorial ela pode proporcionar para a gente? Ela maximiza a eficiência operacional, ela assegura a conformidade regulatória, ou seja, garante que todas as leis, todas as regulações vão ser seguidas. Ela garante a qualidade do atendimento ao cliente, otimiza a rentabilidade do negócio e utilização de recursos, otimiza e reduz o tempo de execução de exames e os desperdícios. A clínica ou laboratório, como qualquer outro negócio, precisa ser gerida de forma estratégica para garantir sua sustentabilidade no mercado, que é altamente competitivo e regulado. Primeiro tipo de gestão que a gente vai falar é a gestão financeira. A gestão financeira é um dos aspectos centrais da administração de laboratórios e clínicas. O farmacêutico, o biomédico ou o biólogo, né, que são os níveis superiores que são responsáveis de um laboratório, como responsável técnico, muitas vezes também como o gestor, nós temos muitos exemplos, né, que o profissional ele começa como o nível superior, como responsável técnico, e aí depois ele se torna um gestor daquele laboratório, ou ele simplesmente sai daquele laboratório e abre um laboratório para ele, né? A gente tem um caso muito conhecido que ganhou repercussão há pouco tempo, que é do Neander. Ele é um farmacêutico bioquímico, trabalhou a vida toda no laboratório de análises clínicas e acho que depois da pandemia, ou no período da pandemia, ele decidiu virar uma chavinha na cabeça dele. E aí ele saiu da empresa que ele trabalhava e ele decidiu abrir um negócio para ele. E aí o nome do laboratório dele é Lab Azul. Ele é muito famoso no Rio Grande do Sul, começou no Rio Grande do Sul e já se espalhou em todo o Brasil. Então depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar o Instagram dele, que ele fala de como ele virou, né, como ele trocou de lugar. Ele era um colaborador,
e ele virou um gestor do próprio negócio. E nós temos muitas experiências assim dentro de um laboratório de análises clínicas, né? E aí, o nível superior, muitas vezes como gestor também, ele precisa estar atento aos custos fixos e variáveis do laboratório, como aluguel, salário, custo de aquisição de insumos, despesas com marketing e outros custos operacionais. A rentabilidade do laboratório depende de um controle rigoroso de fluxo de caixa, equilíbrio entre a entrada e as despesas e a tomada de decisão financeira baseada em dados. A precificação correta dos exames é uma das práticas mais importantes da gestão financeira, pois ela deve levar em consideração o custo de realização, as margens de lucros desejadas e a competitividade do mercado. Por exemplo, se no seu laboratório, vamos supor que você tem um laboratório, e para você realizar esse exame, vamos supor que é um hemograma completo. Para você realizar um hemograma completo, você gasta cerca de R$100. Você gasta com o quê? Você gasta com a mão de obra, você tem que pagar o profissional, você gasta com o insumo, você gasta com o equipamento, que tem que ter o equipamento para fazer, você gasta com o armazenamento desse sangue, você gasta com o material de coleta, porque a coleta precisa ser feita com os materiais adequados, precisa ter o tubo de EDTA, que a gente usa para colher o hemograma. Então você vai gastar aí R$100. Tem como você cobrar R$5 no seu hemograma? Não. Se o seu custo é R$100, como que você vai cobrar R$5? Você não vai ter lucro nenhum. Pelo contrário, isso só vai o quê? Te afundar. Então, por isso que a precificação tem que ser bem certeira. Porque você não pode nem cobrar abaixo, ao ponto de você ter prejuízo, e você não pode cobrar nem acima, ao ponto de você não ser uma opção do mercado. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas, elas visam mais o preço, o custo-benefício, do que a qualidade. Então, por exemplo, se você vai cobrar R$300 no seu hemograma e o teu concorrente do lado cobra 150, que é metade do preço, muito provável que a clientela daquela região vá preferir, a maioria das vezes, o seu concorrente que vai cobrar R$150, que é metade do preço. Então você não pode precificar nem para você ficar abaixo e ter prejuízo, e nem para você ficar acima demais do mercado de trabalho, da competitividade do mercado, e também não ser uma opção ali para os pacientes poderem, você não ser acessível aos pacientes, tá? Então vocês estão conseguindo perceber como a gestão financeira ela é importante, porque é ela que vai dar esses parâmetros aí pro gestor do laboratório, tá? Gestão de estoque. A gestão de estoque também é um ponto crucial no sucesso de clínicas e laboratórios. Como os insumos laboratoriais possuem prazos de validade e requisitos de armazenamentos específicos, é fundamental garantir que o estoque seja bem gerido para evitar perdas financeiras devido ao vencimento de produtos ou à falta de insumos essenciais. Outro exemplo, você vai comprar o próprio reagente aí para fazer o hemograma, um exemplo. Mas você conseguiu um preço muito bom, você vai comprar 100 caixas do reagente. Mas esse reagente ele precisa ficar armazenado refrigerado, de 2 a 8 graus. Você vai ter refrigerador para colocar todos esses reagentes? Se você não tiver, não vale a pena comprar, porque isso vai causar o quê? Uma perda, um prejuízo no insumo. Não é nem porque ele venceu, mas é porque ele vai perder a estabilidade. E a mesma coisa a questão do vencimento. Se é um exame que você faz pouco no seu laboratório, para que você vai comprar muito reagente? Você não vai conseguir usar aquilo tudo até a data do vencimento. Então a gente tem que ponderar. Eu não posso comprar de menos ao ponto de chegar a faltar insumo, né? Eu precisar ali do insumo e não ter. E também não posso comprar demais a ponto desse insumo vencer e não ser usado, né? Então a gente tem que ponderar sempre aonde é ali o nosso limite, né? A utilização de sistemas automatizados de controle de estoque, como softwares de gestão laboratorial, pode ajudar o laboratório a otimizar o reabastecimento, evitar excessos e garantir que os produtos mais demandados estejam sempre disponíveis. Os softwares, eles vão fazer essa média, eles vão ver qual é o exame que faz mais. Então ele vai dar uma noção para o gestor que aquele insumo para determinado exame
tem que ser uma quantidade maior, porque é um exame muito procurado. Ah, mas esse exame aqui faz muito pouco, faz 1 ou 2 no mês. Então, ele vai dar uma noção para o gestor que não precisa comprar muito insumo para aquele determinado exame, porque é um exame que não vai ter saída durante o mês e pode até passar o prazo de validade, certo? Gestão de pessoas. Além da gestão financeira e de estoque, a gestão de recursos humanos é fundamental. O laboratório precisa de uma equipe bem treinada e motivada para prestar um atendimento de qualidade. Isso inclui farmacêuticos, biólogos, biomédicos e técnicos de laboratório, auxiliares e outros colaboradores, cujas funções devem ser claramente definidas. O treinamento contínuo da equipe é essencial para garantir que todos os profissionais estejam atualizados sobre novos exames, técnicas de atendimento e regulamentações. Gestão regulatória. Por fim, a compliance regulatória é uma parte essencial da gestão das clínicas e laboratórios. O setor laboratorial é altamente regulado e os laboratórios devem estar em conformidade com as leis e normas estabelecidas pelos órgãos competentes, como a Anvisa e os conselhos competentes. Isso inclui garantir que os insumos sejam adquiridos de fornecedores autorizados, que as solicitações laboratoriais sejam atendidas corretamente, que as condições de armazenamento e distribuição dos produtos estejam em conformidade com as regulamentações. Gente, nós temos leis, nós temos normas que vão reger o laboratório. Nós vamos estudar aí nas próximas aulas um pouquinho mais sobre cada RDC, tá? Por exemplo, a Anvisa, né, os conselhos competentes, eles precisam garantir que os nossos insumos, onde a gente está comprando os reagentes, o material de utilização do que for, a gente esteja comprando de fornecedores autorizados. Eu não posso comprar reagente na esquina, eu não posso comprar reagente no Paraguai, eu tenho que comprar o material de insumo em fornecedores autorizados. E tudo isso tem que ser muito bem regulado. Nós temos que ter nota fiscal, nós temos que acompanhar de perto como foi o armazenamento, como foi o transporte, tá? De todos os insumos que a gente usa no nosso laboratório, tá? A gestão da qualidade. A gestão da qualidade laboratorial é de suma importância na garantia da qualidade dos resultados e dos testes laboratoriais. Desse modo, investir em uma ferramenta de gestão da qualidade e estabelecer diretrizes padronizadas são formas de otimizar essa gestão. Além disso, é fundamental investir em treinamento, bem como a manutenção de equipamentos calibrados e implementação de medidas para controle de qualidade. Nesse sentido, uma gestão laboratorial eficiente é crucial para precisão, confiabilidade e segurança dos resultados. Para tanto, se faz necessário adotar medidas específicas, tais como controle de qualidade interno, controle de qualidade externo, investimento em treinamento e implementação de sistemas de gestão de qualidade. E a gestão na atualidade, gente. O mercado laboratorial no Brasil está em constante transformação. E os laboratórios enfrentam uma série de desafios, mas também tem inúmeras oportunidades para crescer e se adaptar às novas demandas do consumidor. Com a crescente concorrência, a evolução das tecnologias e a mudança nos comportamentos dos consumidores, a gestão eficaz dos laboratórios deve ser proativa e capaz de se adaptar rapidamente a essas mudanças. Além disso, o acesso aos exames continua a ser uma prioridade para muitas clínicas médicas. Gente, os médicos, eles precisam de resultados laboratoriais para ter um diagnóstico mais preciso. Quanto mais informações os médicos tiverem, melhor vai ser o atendimento. Então, eles dependem da clínica do paciente, dependem da clínica, dos sintomas, mas eles também dependem de exames laboratoriais, dependem de exames de imagens. Então, a realização de exames, ela sempre vai ser uma prioridade
Para a maioria dos hospitais, a maioria das clínicas, é difícil você ver um hospital que não tem um laboratório para fazer pelo menos o hemograma. É difícil você ter uma clínica que não vai oferecer um laboratório. Mesmo que não seja ali, vai ser um laboratório terceirizado deles. Então é uma prioridade. A realização de exames continua sendo uma prioridade, tá? Com a crescente necessidade de exames para tratamentos crônicos e doenças mais complexas, as clínicas têm a oportunidade de oferecer programas de adesão ao tratamento, garantindo que os pacientes sigam as orientações médicas corretamente. Laboratórios que oferecem consultoria e serviço de gerenciamento de doenças são vistos como parceiras no cuidado à saúde, o que pode resultar em maior fidelização e satisfação daquele cliente. Então, por exemplo, se você percebe que aquele cliente, que aquele paciente, né, ele vai todo mês no seu laboratório fazer exame de diabetes. Aí ele faz hemoglobina glicada, glicose em jejum e insulina. Todo mês, ou de 3 em 3 meses. Você pode oferecer para ele um desconto, porque você sabe que de 3 em 3 meses ele vai aparecer lá. Então isso é oferecer oferecer programa de adesão. Isso vai fazer aquele paciente aderir melhor ao tratamento dele, aderir melhor ao cuidado com a saúde dele, né? E quando você oferece uma consultoria, serviço de gerenciamento de doenças, você dá uma explicação para aquele paciente, você pergunta se aquele paciente está se sentindo bem, se sentindo mal, você pergunta se a glicemia dele conseguiu ficar controlada durante aquele período que ele não fez o exame, pergunta como está a alimentação dele. A gente é profissional da saúde, nós temos informações que aos nossos olhos é boba, mas que um paciente que ele é leigo, ele não sabe. Então, por exemplo, a informação que você tiver, você pode compartilhar com aquele paciente que vai ser de grande valia. Isso aumenta a fidelização e a satisfação dos pacientes, tá? E qual tem que ser o perfil do gestor, gente? A liderança eficaz é aquela que inspira, guia, apoia a equipe para alcançar os objetivos do laboratório. O líder laboratorial deve ter habilidades em gestão de pessoas, como a capacidade de ouvir, compreender as preocupações dos colaboradores, tomar decisões difíceis quando necessário e resolver conflitos de maneira construtiva. Um líder eficaz também deve ser um exemplo a ser seguido, demonstrando ética, comprometimento e dedicação. A gestão da liderança também envolve o desenvolvimento de competências de liderança dentro da equipe. Isso significa identificar e treinar potenciais líderes dentro de um laboratório, proporcionando oportunidade de crescimento e permitindo que os indivíduos assumam alguma responsabilidade aí adicional. Investir no desenvolvimento de habilidades de liderança em todos os níveis do laboratório cria uma equipe mais resiliente e preparada para enfrentar desafios do setor. Principais competências do gestor: liderança e gestão de pessoas, ou seja, treinar, motivar, escalar equipes, mediar conflitos, garantindo um ambiente de trabalho produtivo e focado em resultados. Gestão de logística e de estoque, controlar compras, o armazenamento, validade de insumo, evitar rupturas ou excesso de produtos. Conhecimento técnico e regulatório, garantir o cumprimento rigoroso da legislação sanitária, que é a Anvisa, e das boas práticas laboratoriais. Gestão financeira e administrativa. Ele precisa analisar indicadores de desempenho, controlar fluxo de caixa, precificar, maximizar essa rentabilidade. Ele precisa ter uma visão estratégica e comercial, desenvolver ações de marketing, implementar serviços laboratoriais e focar na experiência do cliente para diferenciar o negócio, né? E habilidades comportamentais. Ele precisa ter proatividade e inteligência emocional para lidar com pressão. Muitas vezes não é fácil. Capacidade de tomada de decisão e organização. Pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula sobre gestão laboratorial. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. E vamos lá que tá só começando. Tem muito conteúdo legal aí, hein? Já vão pegando a canetinha, o caderno, vão fazendo as anotações, porque esse conteúdo é muito interessante para a experiência de vocês, tá? Para a carreira de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu quis aqui passar para vocês. E até a próxima aula. Tchau, fiquem com Deus.